Olá, pessoal, muito boa noite, bem-vindos à nossa nova disciplina Indexação e Resumos. É, Parabenizando vocês por essa jornada incrível aí, nessa formação em biblioteconomia. É um universo gigantesco, são muitas possibilidades, e a gente tem que levar em consideração que a indexação e resumos fazem parte aí de um coração da organização da informação, algo muito importante para vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa disciplina, espero vê-los por aqui sempre, e sempre pensando nessa formação que a gente tem para o mundo prático, que está chegando a hora, né, que vocês vão assumir como bibliotecários, né? Então, vamos lá, eu vou fazer um share, vou dividir, compartilhar minha tela com vocês, né? Algo que vocês já estão mais acostumadinhos. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu separei para a gente conversar hoje exatamente da aula número 1, né? Nós estamos no processo de gravação aí das videoaulas, né? Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade já para poder transmitir um pouco dessa disciplina para vocês, tá? Então, a gente aproveita aqui a nossa oportunidade aqui como aula ao vivo, tá? Ah, a gente vai falar bastante durante a nossa disciplina e nós vamos usar muito esse termo chamado sistemas de informação. Porque se nós viemos até aqui conversando a respeito da informação, né, dos tipos de informação, na transmissão da informação, na catalogação, na classificação dos temas, né, falar de informação para o usuário, informação como ela é tratada numa biblioteca pública, escolar, universitária, agora chegou a hora de nós pensarmos numa outra ótica, numa nova perspectiva, que é esse sistema de informação, porque a informação, muito embora tenhamos falado dela de uma forma assim bastante direcionada a algumas situações, a informação sempre faz parte de um sistema, né, de um sistema que produz, um sistema que organiza e outro, na outra ponta, a consome. Então, mesmo pensando nessa categoria de sistemas de informação, a gente pode dizer que esse relacionamento nosso, né, de profissionais da informação com a informação mudou muito a partir da primeira metade do século XX. E por que que isso aconteceu? Porque a quantidade de informação circulando se tornou, uma categoria que a gente diria exponencial. O que significa isso? A expansão foi tão grande, a circulação é tão grande, a circulação aumenta tanto. Entendemos que um documento gera outro documento ou muitos outros documentos, e esses documentos ficam armazenados. Então, o armazenamento de informação, e daí, a partir do armazenamento, a própria recuperação da informação, isso criou um sistema complexo, pesado, caro, importante e valioso, né? Quem trabalha com sistemas de informação, seja desde o programador ao profissional da informação que faz busca, captura e entrega resultados para potenciais usuários, né, e usuários reais, nós estamos trabalhando com sistemas de informação. Então, aqui a nossa expectativa é que a gente possa entender o nosso papel desse contexto a partir da segunda metade, ou a primeira metade do século XX, porque a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, né? A partir de 1945, o mundo da informação, eu acho que não só o mundo da informação, né? A humanidade se transformou muito. Talvez não tenhamos consciência do que significou e significa e significará a pandemia para nós aqui no mundo, né? Nós como humanidade, não só brasileiros, povos de todas as localidades, nossos
filhos e filhos dos nossos filhos, dos filhos e filhos dos filhos do Pantanal, né? Todo mundo eh, nossos filhos e netos e bisnetos olharão para a década de 2020, que nós vivemos a pandemia, e falam: "Nossa, o mundo teve uma virada nesse ponto, uma grande transformação". É verdade, né? Nós ainda não sabemos os resultados disso, mas nós estivemos no olho do furacão, voando por aí afora, com medo da morte, com medo da perda, com o silêncio, com o afastamento, nós sofremos muito. Isso foi uma grande mudança. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceram nas décadas de 1920, depois de 1940, causaram essa mesma comoção, esse mesmo desespero, esse mesmo distanciamento de povos, como nós tivemos com a pandemia. Na pandemia a gente fala: "Ah, da gripe espanhola, ah, não sei o que lá", mas a gente não pensa que a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, causaram uma cicatriz enorme na convivência do ser humano com o seu semelhante, e isso é algo real, né. Se no mundo técnico, tecnológico, nós tivemos uma mudança substancial com as guerras, né, essas 2 ocasiões, Primeira e Segunda Guerra, o relacionamento das pessoas também mudou. Só para acrescentar um ponto nessa, perspectiva de mudança da humanidade antes da tecnológica, digamos assim, que, eh, a Primeira Guerra Mundial causou uma depressão emocional na humanidade. A Segunda Guerra Mundial causou um temor muito grande na humanidade de que a Primeira Guerra a Primeira Guerra Mundial não foi única, né, ela esboçou a Segunda Guerra Mundial, então além da depressão da humanidade com relação ao nós seres humanos entramos em guerra mundial, entramos em guerra mundial pela segunda vez e ainda permaneceu o medo das catástrofes nucleares depois do que aconteceu no Japão. E, ao mesmo tempo que toda essa catástrofe causada pelas guerras aconteceu por conta da evolução do conhecimento na nossa humanidade, ela também provou que a evolução do conhecimento ela pode gerar guerras, disputas ainda mais ferozes. Então, houve entre, os povos a partir da Segunda Guerra Mundial, um desespero, um desamparo tão grande quanto esse que nós vivemos agora na pandemia, né, que só os filhos dos filhos dos nossos filhos poderão medi-la, né, se nós evoluímos até quanto? Porém, quando a gente pensa então no nosso mundo aqui, que a gente olha para o nosso passado da ciência da informação, a gente está lidando com a segunda metade do século XX, a partir das décadas de 1940, 50, e daí sucessivamente sem parar, até agora, onde nós estamos, de uma evolução vertiginosa de produção de informação. E toda vez que se produz informação, e ela tem que circular, e ela tem que estar organizada o suficiente para que ela possa produzir o seu efeito, né? Então, são gerados sistemas de informação, que esses sistemas de informação são fluxos, são sistemas que reconhecem todos os seus participantes, né? A produção, a organização, a disseminação e o consumo dessa informação. E agora, pensando em escala micro, é como se você organizasse todos os seus arquivos digitais, né? Que você tem aí, seus PDFs de estudo, as suas disciplinas todas, dentro da sua casa, você tem que ter um sistema, uma forma muito até superior a simplesmente organizar isso por uma ordem alfabética, uma classificação que vocês escolham. Ela tem que funcionar. Agora a gente tem que imaginar isso num nível macro.
foi muito brutal a quantidade de informação. Até hoje tem muita gente que não consumiu nem o 10% prometido para cada ser humano na face da Terra naquele momento. Então essas estruturas, essa construção, ela tem que ser pensada e ela envolveu muitas, muitas teorias, muita, interlocução entre áreas e campos da ciência, né. A ciência da informação, ela foi visitada por matemáticos, por biólogos, por químicos, por engenheiros de todas as áreas, por pessoal da astronomia, eh nós tivemos todos o tipo de interferência, o pessoal da computação que veio depois, pensando que a biblioteconomia ela é lá uma das disciplinas, né, uma das campos de conhecimento mais antigas, junto com a humanidade, o registro da humanidade, né. E nós tivemos uma visitação em massa, obviamente também os filósofos, comunicadores, linguistas, físicos, todo mundo foi parar no meio da ciência da informação a partir de 1950. Por quê? Porque as pessoas tiveram um susto enorme com a humanidade e o quão era poderosa a informação. Esse jogo de nações na Segunda Guerra Mundial, na verdade, foi uma disputa por comunicar e decodificar o que aquilo era comunicado. Então, eh, se a nossa autora do DB, se ela falava: "Olha, até então, vamos dizer assim, a prática de classificação, catalogação da informação feita pela biblioteconomia, ela é algo previamente construído, então nós tínhamos lá os nossos sistemas de categorias, né, de assuntos, né, de ordens, do conhecimento, mas aí com a produção da informação e uma informação gerada que repercute e cria novos campos de informação, né, ela se multiplica, mudou completamente. Então aquele esquema nosso, assim, reforçado ali, meio engessado, existente previamente, ele perdeu a sua validade. Então, gerou uma outra perspectiva, né, que era pensar a informação muito mais adequada ao seu uso e aos seus usuários, que é isso que a gente viu ao longo da nossa disciplina, das nossas disciplinas anteriores, né. Hã, tem uma outra situação que a Dodebey fixa, isso que é num prefácio de um livro, eu acho fantástico, eu adoro ler os prefácios, né. Ela fala: "Olha, eh" num primeiro momento, indexar e resumir era algo que interessava as bibliotecas e as livrarias, né, as editoras, né, e isso, hoje em dia se, desenvolveu, se multiplicou de uma forma porque os recursos de informação, eles precisam de formato digital, eles também precisam ser encontrados, eles têm que ter uma significação, uma síntese tão bem feita que faça entre os bilhões de artigos que podem ser movimentados nos buscadores, aquela que mais seja coerente com a sua busca. Isso é dificílimo, muito difícil. A gente trabalha com a indexação, com o resumo, com taxonomias, que formam um tripé para que a gente possa encontrar informação num buscador fantástico que tem no Google. Tem muita coisa no Google, digamos assim, que a gente consome o mínimo do mínimo do mínimo do Google, porque a gente, não tem o usuário comum, né, não tem as ferramentas de se aprofundar mais, e ele se satisfaz com aquela fatia que aparece ali à frente daqueles milhões de informação. Bom, mas a gente tem que mostrar aqui os nossos elementos, né, então para isso a gente vai pensar um pouquinho nessa, introdução, o que é o conceito de indexar e de resumir. Indexar é quando você atribui um sentido e coloca isso num índice.
e depois ordena, né? Então, para aqueles anteriores ou os jovens, como se fosse uma lista telefônica, mas ele serve também como uma lista eh, de distribuição de informação, sei lá, num ambiente, num prédio de 15 andares, que você olha o que que tem em cada um dos andares, né, então você tem lá no térreo, dentro do elevador, onde que você encontra cada informação, você tem um índice, que é a ordenação pelos andares do prédio, né. E resumir é reduzir ao que se disse de uma forma concisa, condensada, sintética, porque eu, com poucas palavras, com poucas frases, eu possa entender exatamente qual é o conteúdo daquele documento. Então, dessa forma, esses processos de indexar e resumir, livro, por exemplo, né, eles participam dessa explosão documental, sendo novamente, apresentados de uma forma sintética, para que o leitor, naquele mundo todo de informação, ele pudesse encontrar com mais facilidade aquele documento que ele busca. E é sobre o que nós vamos aprender durante essa, disciplina, né, a indexar, a resumir, a entender esse fluxo de informação dentro dos sistemas de informação. Destaco os autores que trabalharemos, então, que é o professor Frederic Lancaster, que esteve no Brasil ministrando aula, por exemplo, porque é uma disciplina, robusta nesse momento, que foi construída com pessoas que estão vivas, que estão trabalhando, porque 1945 é uma data recente, né? Não é 1845, é 1945, 50, 60, 70, e a explosão da internet e o aprimoramento da internet, isso aconteceu agora, é muito recente. Então, se estuda e se estudou e continua estudando e acrescentando conhecimento nessa disciplina nesse momento, nesse exato momento, certo? Então, Frederic Lancaster, que é um professor que esteve aqui no Brasil várias vezes, tem um livro fantástico, que é Indexação a Resumos, que ganhou um prêmio de melhor livro em ciência de informação em 1992, e que só o livro mesmo, o prefácio do livro, ele já ensina muito de indexação, né? Ele falou assim: olha, nós fazemos isso o tempo todo, só não damos nomes para as coisas corretamente, sabemos indexar, e ele é é um livro muito estimulante. Nós temos também as professoras Nair Kobashi, Marilda Lara. Oh my God, cadê? Oh my God, sumiu. Aqui, achei. E as autoras que nós conhecemos, a professora Nair Kobashi, Marilda Lara, Mariângela Fujita e Vera Dodebei, nossas mestras aqui, brasileiras, que estão atuantes e que escreveram muito, muito, muito material de alto nível, um material que circula pelo mundo inteiro. Nós somos referência em indexação e resumo no mundo inteiro, nossas queridas professoras. Então, gente, nós vamos ficando por aqui com o nosso convite de um próximo encontro na nossa disciplina Indexação e Resumos. Eu sou a professora Daci Rosa da Silva, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero revê-los em breve, ok? Obrigada.